Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Eu estou no mesmo dia com a mesma roupa que vocês estão vendo, mas eu quero terminar esse assunto que a gente tá falando sobre o tempo de uma forma, como eu costumo sempre falar, de uma forma reflexiva e trazendo um pouco daquela interrupção que eu falei no vídeo passado, que é sobre você com você mesmo. Então, quando você começa a pensar nas coisas, quando você começa a trazer preocupações que vai interromper você e faz você perder tempo, eu quero lhe dizer que, assim, chutando muito baixo, 80% pelo menos na minha percepção, e assim, o que eu passei. E quando eu comecei a trazer consciência, quando eu comecei a realmente viver no estado de presença, eu comecei a perceber que 80%, pessoal, 80% das preocupações que eu tinha, que o meu pensamento trazia para mim, para eu perder esse foco, perder o meu tempo, perder minha atenção, ele realmente não iria acontecer. Então, eu estava começando a me preocupar com muita coisa que nem ia acontecer, pô. Mas o meu pensamento estava tão condicionado a isso que ele tirava todo o meu tempo, tirava todo o meu foco, porque eu ficava pensando e devaneando naqueles pensamentos, naquelas preocupações, naquelas coisas que possivelmente ia acontecer, mas que na verdade não ia acontecer nada. 80% do que eu pensava, do que eu me preocupava, não iria acontecer. E eu começava a sofrer por antecipação. Ou seja, eu estava focado no meu trabalho ou em alguma atividade que eu queria fazer, só que aí vinha essas interrupções, que eram as interrupções do meu pensamento, de coisas futuras que poderia acontecer, poderia vir sobre mim, sobre poderia materializar, o termo certo é isso, poderia materializar, né, na minha vida, só que aí não se materializava. Por quê? Porque era só uma ideia na minha cabeça de uma possível coisa que ia acontecer, que na verdade, se a gente for trazer consciência para isso, a gente começa a perceber que não vai acontecer. E não acontecia, e nunca aconteceu. Mas o seu pensamento, ele fica o tempo todo distraindo você, fazendo você perder tempo. Que o tempo, ele é precioso, o tempo, ele é finito. Então a gente precisa conduzir e organizar muito bem o nosso tempo. E a gente só vai organizar o nosso tempo, a gente só vai trazer prosperidade, a gente só vai trazer produtividade, a gente só vai trazer clareza, a gente só vai trazer uma percepção real de que realmente, quando chegar no final do dia, a gente vai dizer caramba, a gente vai olhar assim pra gente mesmo e vai dizer caramba, velho, hoje o dia foi produtivo, hoje o dia foi realmente poderoso. Isso só vai acontecer se realmente você não perder tempo, se realmente você parar com essas interrupções que atrapalham você e faz você perder 20 minutos do seu tempo, fora o tempo de distração que você teve, as interrupções que são interrupções interna, externa e tecnológica. Você tem que ter muito cuidado com isso, e além disso, você precisa ter a consciência que essas preocupações e esses pensamentos que ficam o tempo todo trazendo interrupções e fazendo você perder tempo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então você não precisa se preocupar.
Você não precisa o tempo todo estar sofrendo por antecipação de uma coisa que não vai acontecer. E você só vai conseguir fazer isso, você só vai conseguir ter essa clareza se você estiver inteiramente enraizado no estado de presença. Você só vai conseguir trazer essa clareza, você só vai conseguir listar, você só vai conseguir marcar e concluir o que você tem que fazer. Que pasmem, porque no começo, quando você começa a materializar num papel o que você realmente tem que fazer, vai começar a trazer complicações para o seu cérebro. O seu cérebro, ele vai começar a achar isso custoso e você vai ficar perdidinho sem saber o que fazer. Mas com a prática, com o tempo, você começa a perceber que você vai começando a sentir prazer e você começa a ficar feliz e dizer: caramba, velho, tá massa, eu tô conseguindo fazer as coisas, tá ficando produtivo para mim. Então, isso acontece quando você começa a entender e estar no seu estado de presença. Então, o estado de presença, pessoal, é sério mesmo. Eu acho que se eu for falar a fundo sobre o estado de presença, eu acho que eu vou ter que fazer umas 5 lives de mais ou menos 1 hora, 1h30 aí, para falar sobre esse estado de presença, porque é uma coisa que vai mudar. Entenda, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu cérebro, o seu comportamento. Você vai ser outra pessoa quando você começa a trazer o estado de presença para a sua vida. Porque trazendo esse estado de presença, você vai trazer uma clareza para a sua vida. E essa clareza, quando você começa a trazer uma clareza, tá chovendo, mas eu vou terminar, que aqui é selva. Então, quando você traz essa clareza para a sua vida, a clareza, ela está alinhada e está aliada com o tempo. A clareza e o tempo andam extremamente juntas. Então, quando você traz clareza para você, você traz o seu tempo, você traz a economia de tempo para você. Então, eu espero que você vá com esse pensamento e veja e sinta a importância do tempo na sua vida. Beleza, pessoal? Que tá chovendo, vamos nessa. Tchau!